Paz do Senhor, irmãos, na bênção. Estamos iniciando o nosso culto online. Gostaria que o irmão que estiver acompanhando aí desse o ok do som, da imagem, se está tudo bem, se está tudo ok. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bom estarmos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Todas as vezes que lemos a palavra de Deus, temos absoluta certeza que é Deus falando conosco. E os textos que eu vou ler essa noite é para reflexão, para meditação, que nós possamos aprender um pouco sobre o que Deus espera que possamos viver, que possamos experimentar nesses dias de luta, nesses dias de tantas notícias ruins, de tanta tristeza. Amém. Rosa Marlene, Carlos Magno, Vânia, glória a Deus. Irmãos, enquanto vamos começando, vocês vão enviando convite para outras pessoas, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Saudade dos irmãos, saudade da igreja. Que em breve nós possamos estar juntos, né, reunidos. Já vamos aí, Marli, graça e paz, Marli. Que nós possamos, já vamos, né, começar com toda cautela, com todo cuidado, obedecendo às normas, né, que os nossos governantes têm nos passado. Então tenho certeza que em breve estaremos juntos. Sexta-feira já tem intercessão, não é isso? Carlos Magno, já vai ter um grupo reunido na igreja, intercedendo, orando. Então eu creio que em breve nós estaremos, deixa eu puxar um pouquinho para frente, em breve já estaremos juntos, reunidos, para poder louvar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer essa noite, irmãos, no culto da vitória, como falar de vitória, né, em dias difíceis como esses que nós estamos vivendo. Como falar de vitória em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dúvidas. Mas eu creio que Deus ele vem ensinando a humanidade, ele vem ensinando o seu povo a como se portar nesses momentos, a como suportar essas dificuldades, essas incertezas. E é isso que eu quero trazer para a nossa meditação. É claro que a minha opinião, né, a minha opinião como homem, né, precisa estar pautada naquilo que eu conheço do Senhor. A minha vida, a minha base está toda pautada na Bíblia Sagrada, na vontade de Deus. E eu creio que o desejo de Deus é que nós possamos expor isso através das nossas vidas, através da nossa percepção, através de como nós estamos nos portando em meio a essas lutas, em meio ao momento que nós vivemos. E Ele espera que nós possamos aprender a lidar com isso, né? Eu estava conversando com um amigo meu esses dias para trás, dizendo que a cultura brasileira não tem, né, a experiência de passar por tantas adversidades, como a Europa, que sofreu tantas perseguições, né, como o Oriente Médio, como os Estados Unidos em situações pós-guerra, em situações pós-furacão, pós-tornado, né? A nossa cultura é uma cultura ainda nova e que nós não temos assim as experiências, né, de situações de nos recompor, né, de ter a resiliência de suportar mudanças tão drásticas como nós estamos vivendo agora. Mas o que nós precisamos ter absoluta certeza é que Deus, Ele nos dá
condições e nos dá instruções para esses momentos, para essas dificuldades. E nós sabemos, irmãos, que a igreja precisa ser o pilar de tudo isso. Nós precisamos, assim como o pai, né, como o sacerdote da casa precisa ser um esteio junto com a esposa, em meio, né, ser exemplo em meio à sociedade que vive. Hoje, na situação que nós vivemos, a igreja precisa ser o esteio de toda a situação. Mas será que nós estamos dando esse exemplo à sociedade? Será que quando a sociedade tem nos olhado, quando amigos próximos têm nos olhado, familiares que às vezes não servem ao Deus que nós servimos, quando eles nos olham, será que eles nos veem como realmente pessoas estruturadas, pautadas nas experiências que a Bíblia nos traz desde Gênesis até Apocalipse, dizendo que o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá o caminho, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos faz passar pelo mar, é o Deus que abre o Jordão para a gente passar, é um Deus que destrói, que derruba muralhas para a gente entrar. Será que quando eles nos olham, eles veem essa força, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à doença, mesmo em meio a uma vivência tão próxima, né, de situações tão difíceis? Será que nós temos essa resposta que eles esperam olhar de nós? Eu espero que sim, irmãos. Eu desejo que sim. Que mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo, nós podemos demonstrar que nós servimos um Deus que realmente nos guarda, que realmente nos protege. E antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração com você. Enquanto você vai convidando pessoas, enquanto você vai compartilhando essa palavra, eu quero fazer uma oração. Amém. Carlos Magno está dizendo, está confirmando que a intercessão será na sexta-feira às 20 horas. Amém. Todos os intercessores, né, sabemos que a base de todas as coisas é a oração. Irmãos, eu gostaria que você, junto comigo, né, fosse compartilhando. Eu vou vendo as situações aí, a vocês compartilhando, porque a saudade que nós estamos de estar juntos deseja que eu leia como vocês estão, como está cada um de vocês. O Lázio, amém, Lázio, glória a Deus, a paz do Senhor. Lázio, grande amigo, que nós possamos estar juntos em breve, irmão Lázio. Eu quero te convidar a fazer uma oração. E logo em seguida nós estaremos meditando em alguns textos bíblicos. Eu quero falar sobre 3 situações, sobre 3 princípios que o homem e a mulher de Deus precisa ter nesse momento agora. 3 características, 3 situações que nós estamos vivendo, que Deus espera que a gente tenha. Vai ser uma palavra breve, não vou demorar, mas eu espero que você aprenda isso e que você ensine às pessoas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, Cristina? Deus abençoe. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor agora em oração. Vamos meditar logo mais em alguns textos bíblicos. Mas agora eu quero que você curva a sua cabeça, que você feche os seus olhos, para que nós possamos juntos estar orando. Deus, a paz do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos em um Deus que nos sustenta, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade. O Senhor é um Deus que nos sustenta. O Senhor é um Deus que nos ama. E nós temos absoluta certeza
que enquanto nós estivermos debaixo da tua poderosa mão, nós estaremos seguros. Nós estaremos guardados pelo único e verdadeiro Deus. Pai, eu oro agora por essa igreja, Pai, reunida, Pai, online. Deus, eu sei que essa palavra está entrando, Pai, na casa de muitos, no lar de muitos irmãos. E que essa palavra, Pai, esses textos que eu vou trazer agora, possa servir de esperança. Que sejam textos, Pai, que realmente tragam a vitória na vida de muitas pessoas. Na vida, Pai, daquelas pessoas que às vezes estão desesperançosas, às vezes estão preocupadas, estão tristes, estão, Pai, sem saber o que vai acontecer. Porque, Pai, é muito difícil, a maioria das pessoas que nós encontramos, que não têm a fé que nós temos, Pai, realmente estão à beira do caos, à beira das enfermidades causadas por preocupações. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal, todo pensamento contrário, Pai, de ansiedade, de depressão, de tristeza. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, ser canais de bênção na vida das pessoas. Que nós possamos ter a nossa fé, Pai, aumentada. Que nós possamos, Pai, realmente ter a verdadeira esperança de que o Senhor, Pai, está nos guardando, está nos protegendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria que você acompanhasse comigo, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Paz do Senhor, Luciana. Deus abençoe Sabrina, Ana Lúcia, Neuza, Cristina. Glória a Deus. Eu tô assistindo ao vivo. A Dani está aqui do lado ouvindo, assistindo ao vivo. Amém. Lucas capítulo 21, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra. Angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Eu quero repetir o versículo 26. Olha que forte. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Irmãos, é muito fácil termos esperança quando nós estamos enxergando as coisas. Quando tudo vai bem, quando nós estamos recebendo os nossos salários, quando a empresa que nós estamos trabalhando está pagando todos os benefícios, quando os negócios que nós temos, as vendas estão boas, quando o mercado está muito bom, quando a nossa saúde está muito boa, quando a nossa vida espiritual está muito boa, quando as coisas estão caminhando bem, é muito fácil nós crermos. Mas e quando as coisas começam a caminhar por um lado que nós não estamos preparados? Ou que muitas vezes não experimentamos? Eu estava conversando com um senhor de quase 70 anos e ele estava perplexo, porque os olhos dele nunca viram algo parecido com o que está acontecendo agora. Um homem já com idade avançada não tinha vivido, não tinha visto o que está acontecendo agora. Em momentos como esse é que nós precisamos crer. E nós vemos isso de maneira muito clara na Bíblia. Nós observamos uma nação toda experimentando vendo algo que nunca tinham vivido, que nunca tinham experimentado.
Mas aconteceram algumas coisas e nós temos que aprender com a palavra de Deus, que Deus a todo momento ele cuidava daquele povo. Que realmente momentos difíceis sobrevirão, a ponto de homens desmaiarem de terror. Já imaginou o que é isso? O pastor falou algo na live dele que me chamou a atenção. A Neuza está mandando um abraço para Chiquedume. Ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou sobre pessoas que suicidaram com medo do Covid. Olha que absurdo, olha a que ponto chega o ser humano. Procurar a própria morte com medo da morte. É adiantar a situação? Parece que aos nossos olhos são situações que a nossa mente não consegue entender. E quando situações assim acontecem, irmãos, é mais fácil, né, a incredulidade, a tristeza bater no nosso coração, na nossa vida, do que ter a certeza de que Deus ele cuida de nós. E que nós precisamos ser exemplo para aquele povo que não tem conhecimento do Deus que nós servimos. Porque a quantidade de pessoas que não conhecem a Bíblia, irmãos, é muito grande. No meu trabalho, pessoas, né, que são mais próximas de mim, que eu vou conversar a respeito da Bíblia, que não têm entendimento bíblico. E às vezes nós estamos com pessoas próximas de nós, muito próximas, tristes, deprimidas, preocupadas, e às vezes nós estamos também desiludidos. Nós estamos também preocupados. Nós estamos também ansiosos. Mas eu quero trazer uma palavra aqui essa noite para alegrar o seu coração, mesmo em meio à tristeza, e te dizer que nós precisamos ser a base de sustentação. A igreja precisa ser o alicerce, a igreja precisa ser o que vai sustentar essa multidão de gente ansiosa, essa multidão de gente preocupada. E de pessoas, irmãos, e conhecimento do que pessoas passaram na Bíblia, de que nações passaram na Bíblia. E que Deus a todo momento ele estava cuidando. E as pessoas por muitas vezes não tinham esse entendimento, não tinham essa visão. E assim mesmo eles entristeciam, assim mesmo eles murmuravam, assim mesmo eles iam contra aquilo que os homens de Deus estavam ensinando. Tem uma frase que eu gosto, que eu aprendo muito com ela, que diz que a pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros e não comete o erro. E nós precisamos aprender com a Bíblia, a fim de que nós não venhamos a cair nos mesmos problemas ou nos mesmos questionamentos que multidões passaram, que grande parte de nações experimentaram e viveram. E a palavra que eu tenho, o primeiro tópico que eu tenho para você essa noite, para mim e para você, né? Porque a partir do momento que eu escrevo, que eu separo esses textos, eu aprendo primeiro e depois eu transmito aquilo que eu aprendi, né? A primeira coisa que nós precisamos ter é certeza de que Deus cuida de nós. A nação de Israel, o povo, quando estava cativo, quando estava escravizado, eles tiveram a sua mente cauterizada. E quando Deus deu a oportunidade para eles saírem daquela situação, quando Deus deu a eles condições de sair daquele estado que eles estavam, eles precisavam aprender com aquilo, mas eles não estavam crendo no que tinha sido prometido, eles não estavam crendo na direção do homem de Deus e estavam entristecidos, estavam reclamando, estavam murmurando, sem conseguir enxergar, sem conseguir observar aquilo que Deus tinha para eles lá na frente. Eles tinham que passar por aquele processo do deserto? Tinham. Era o caminho que eles tinham que percorrer até aquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas parece que quando nós olhamos a situação do povo hebreu, a situação daquele povo que estava cativo, que estava escravo, com a mente cauterizada, e Deus tentando mostrar para eles que tinha levantado
um homem que ia tirar eles daquela situação difícil e que eles iam percorrer um caminho, mas que depois eles iam experimentar a terra prometida que manava leite e mel, haveria um processo, haveria um estado a ser percorrido, haveria momentos em que realmente eles não iriam entender, mas que eles precisavam crer. Eles precisavam ter a certeza de que Deus estava com eles, de que Deus estava organizando a saída deles, organizando aquele momento difícil, complicado. Irmãos, eu viajo na Bíblia. Eu fico imaginando aquele povo, naquele momento em que eles estão na beira da praia. O que passou na mente daquele povo quando olha para trás e vê aquele exército vindo para matá-los? Eu tento imaginar a reação daqueles homens ao ver os seus filhos, ao ver a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, e na frente deles um mar, o mar fechado. Aos olhos humanos, sem possibilidade de saída nenhuma. Será que não é assim que você está vendo a situação que você está passando agora? Será que não é assim que o seu coração apertado não tá vivendo agora? Você olha para frente e não tem saída. Você olha para frente e não tem perspectiva nenhuma. Você olha para frente e tem uma barreira imensa te impedindo de caminhar. Aquele projeto que você teve a vida inteira agora parece que está travado. Parece que você não consegue dar mais nenhum passo. Parece que a percepção que você tem é de que perdeu muito tempo, é de que perdeu muitos anos. E quando você olha para trás, ainda tem um opressor. Ainda tem uma notícia ruim que bate à sua porta. Ainda tem uma notícia ruim querendo te matar, querendo te derrubar. Mesmo mesmo espiritualmente, irmãos. Mesmo não literalmente, mas querendo te derrubar espiritualmente, querendo te derrubar profissionalmente, querendo te derrubar emocionalmente, porque você não consegue enxergar um pouco mais à frente. Que você não consegue crer naquilo que Deus prometeu que iria fazer. Que você não consegue, os seus olhos naturais não conseguem perceber que o Deus que abriu o Mar Vermelho naquela época para aquele povo é o mesmo Deus que vai abrir a porta que você está precisando agora. Mas infelizmente nós temos uma percepção muito mais no problema, uma percepção muito mais na situação, uma percepção muito mais no nosso trabalho, que estão reincidindo contratos, estão demitindo, portas estão sendo fechadas, e eu realmente me entristeço com isso, com a empatia de ver o sofrimento de muitos. Eu me entristeço também com isso, mas o que eu não posso perder é a esperança. O que eu não posso perder é a fé. O que eu não posso perder é a crença que Deus vai mudar a situação. Que Deus vai mudar a circunstância. Isso eu não posso perder. Nem eu, nem você. Porque a partir do momento que a igreja fica abalada, a igreja que deveria ser o alicerce, que deveria ser o esteio, que deveria ser aquele em que as pessoas que perderam toda a possibilidade, que perderam a esperança, precisa olhar para nós e crer, e ter uma esperança de que a situação vai mudar, de que a situação vai melhorar. Olha o texto alguns textos que eu separei, se você quiser anotar para a gente ganhar tempo, está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que palavra forte. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Como está a sua mente? Como está a sua percepção das coisas? Você tem crido que realmente Deus vai mudar a situação? Você realmente tem crido que Deus vai mudar, vai abrir a porta que você precisa? Que você
vai ter a resposta que você precisa receber? Você tem crido que as coisas vão melhorar? Ou você tem sido como aquele povo que, ao abrir o Mar Vermelho, ao passar por aquele grande milagre, que foi o primeiro grande milagre daquele povo, né? Passando pelo mar. Imaginem vocês, irmãos, o mar se abrindo, a poderosa mão de Deus sendo com aquele povo. Eu creio que muitos aqui sabem, mas você se lembra de quanto tempo aquele povo demorou para começar a reclamar? Será que foi um mês? Eu acho que aqui todos nós sabemos quantos anos aquele povo ficou no deserto. Mas você se lembra quanto tempo eles demoraram para começar a reclamar? 3 dias. No terceiro para o quarto dia, aquele povo começou a reclamar. Aquele povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Aquele povo que viu a poderosa mão de Deus. Aquele povo que passou para o outro lado e olhou para trás, viu aqueles perseguidores. Viu aquele exército que queria matá-los, morrer. Poucos dias depois de ter experimentado um grande milagre, já começaram a reclamar. Já começaram a olhar a situação em que estavam na hora e não tinham a percepção daquilo que Deus tinha prometido. Irmãos, infelizmente, para muitas pessoas, o problema atual tem cegado para aquilo que Deus tem prometido. Será que também não tem te cegado? Será que também você não está com os seus olhos fechados para a promessa do Senhor, para aquilo que Ele tem prometido para você e para mim, e tem olhado só para o problema atual, e tem olhado só para a situação atual, e tem reclamado, e tem entristecido, tem fechado o seu coração? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eu vou ler outro texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que palavra forte também. Mas o justo viverá pela fé. Como está a sua fé, irmãos? Como está a sua fé? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Olha só, nós andamos por fé e não por vista. Cada passo que nós damos precisa estar na fé, porque nós não podemos caminhar ou tomar uma decisão baseado naquilo que nós estamos vendo, porque os nossos olhos correm muitas vezes para aquilo que desagrada. Às vezes a situação, o que nós estamos enxergando e não estamos tendo fé, é o que tem feito entristecer o seu coração e o meu coração. Rosimeire, amém. Muitas vezes o que nós estamos enxergando tem feito o nosso coração ficar triste. Olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só que forte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos ter absoluta certeza do que Deus tem feito por nós. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha só. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Onde você tem depositado a sua confiança? No gerente que é seu amigo? No dono da empresa que é seu amigo, mas que
está passando por tantas situações que às vezes pode tomar uma decisão que te desagrada, se a sua confiança estiver nele, se a sua confiança estiver pautada em objetos, em situações, você corre um sério risco de ficar decepcionado. Porque nós precisamos confiar no Senhor. Porque é Ele quem vai fazer com que os nossos olhos observem que a nossa fé nos permita caminhar um pouco mais, com esperança. De que, mesmo nos entristecendo com a situação que está acontecendo, mesmo nós tendo empatia por aqueles que estão sofrendo agora, nós precisamos crer que essa situação vai passar. E que nós precisamos ser os ajudadores de pessoas que estão com a sua fé abalada. Nós precisamos ser os ajudadores de pessoas que não têm o entendimento que nós temos, a fé que nós temos. Porque é para isso que Deus me chamou e te chamou. Para que nós possamos ajudar pessoas. Para que nós possamos ser os ajudadores. Segundo tópico, então o primeiro é ter fé, esperança e crer que Deus é que nos guarda. E o segundo tópico, que vai fazer uma diferença imensa naquilo que nós estamos fazendo, ter uma visão positiva das coisas, irmãos. Nós precisamos ser otimistas. Nós precisamos extrair o melhor relatório da situação. E continuando com aquele povo que experimentou tantas coisas, imagine você estando no deserto e tendo uma coluna de fogo à noite para que você não se perdesse, porque você tivesse o seu caminho iluminado. E durante o dia, uma nuvem te cobrindo, te protegendo e indicando o caminho que você deveria seguir. Quantos de nós não acordamos, e eu estava falando isso com um amigo meu hoje no trabalho, quantos de nós não acordamos, meditando nessa palavra que eu ia trazer à noite, pensando o seguinte: Deus, me mostra o caminho. Quantos de vocês já não fizeram já não questionaram isso com Deus? Já não pediram isso para Deus? Comenta aí. Quantos de vocês já não acordou? Eu tenho a mania de acordar. E antes de me levantar, eu sento na cama e eu faço a minha oração. Eu peço para Deus guardar minha casa, guardar minha vida, guardar a Dani, guardar os meus familiares. Todos os dias eu sento na cama e eu já converso com Deus ali, naqueles minutinhos, pedindo proteção. E eu falo com Deus o seguinte: Deus, me mostra o caminho. A minha mãe entrou aí. Oi, mãe, beijo. Luciana. Quem de nós já não fez isso? Pediu para Deus: Deus, me mostra o caminho, eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo saber para onde eu vou, o que eu devo fazer, que decisão eu devo tomar. O que eu faço? Quantos de nós já não fizemos esse questionamento para Deus? Fizemos esse pedido para Deus: Deus, me mostra o caminho. E no deserto aquele povo tinha isso. Porque tinha uma nuvem que mostrava o caminho para eles. Para que onde a nuvem fosse, eles levantavam acampamento e tinham que seguir. E tinham que ir. Era Deus levando eles para aquilo que Deus tinha prometido. Mesmo eles passando tantas provas no deserto, mas tudo era propósito de Deus. Tudo era propósito de Deus. E Deus mostrando para eles o caminho. Mesmo no deserto, mesmo passando aquelas lutas, as provações, mas Deus tinha um propósito naquilo tudo. Igual eu creio, eu tenho absoluta certeza que no mesmo em meio a isso que nós estamos vivendo, Deus ele deseja que nós possamos aprender com isso. Mas aquele povo tinha uma percepção, uma mente, uma mentalidade pessimista das coisas. Eu trouxe um texto bem simples, eu trouxe um dos textos mais conhecidos, mas que nós possamos extrair verdades sobre ele. Moisés, ele queria ter um relatório daquilo que Deus tinha prometido. Ele queria saber realmente o que estava esperando aquele povo.
E estrategicamente ele manda 12 homens, um de cada tribo, você conhece bem a palavra. Ele manda aqueles homens a fim de ouvir um relatório. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acha que ele ia desistir do projeto, ele ia desistir do propósito, se todos aqueles homens tivessem trago uma notícia ruim? Um homem experimentado, um homem que já tinha caminhado tantos anos na presença de Deus, mas ele queria ver aquele homem que estava pronto para poder experimentar aquilo que Deus tinha na vida deles. E ele manda 12 homens representando as 12 tribos. Representando cada tribo. Era o cabeça de cada tribo. Ele mandou 12 homens para que trouxesse um relatório daquilo que Deus tinha prometido. E nós sabemos o resultado. Nós sabemos o que aconteceu. E será que não é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje? A proporção daquela época foi 10-2, não é isso? Ele mandou 12, 10 traz um relatório negativo. Irmãos, aquele povo estava tão cego que eles queriam apedrejar os homens que trouxeram um relatório positivo. Eles ficaram com raiva daqueles homens que trouxeram um relatório positivo. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo o que aconteceu naquela época, parece que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Faz uma conta rápida das pessoas que você conhece. Tira 12 pessoas, conversa com 12 pessoas. Anota dos 12 que você vai conversar, quantos vão estar otimistas e quantos vão estar pessimistas com a situação que estão enfrentando agora. Faz uma pesquisa sobre isso. Comente com eles sobre a situação que nós estamos vivendo e pasme. Faça isso no meio cristão, no meio evangélico. No meio das pessoas que creem no Deus de Israel, no leão da tribo de Judá, daquele que tirou o povo do deserto, que levou eles para a terra prometida. Converse com pessoas e observe o relatório que eles vão trazer para você. E aí você começa a observar o que Deus deve estar pensando disso tudo. Daqueles homens e daquelas mulheres que deveriam extrair da Bíblia o conhecimento que ele deixou para nós, e o que nós estamos fazendo é sendo contaminados pela opinião de homens e mulheres que às vezes nem acreditam no Deus que nós servimos. Nós estamos ouvindo a opinião de pessoas e deixando-nos entristecer por opiniões de pessoas que às vezes nem crêem no Deus que nós servimos. O relatório daqueles homens, de 10 homens, foram relatórios ruins. A mentalidade deles, a visão que eles tinham, era a visão de medo, era uma visão pessimista, era uma visão de não querer enfrentar o problema e que ninguém deveria fazê-lo também. Só 2 homens trouxeram um relatório positivo. E bastou 2 homens com fé, 2 homens otimistas. Porque, irmãos, eles criam, eu tenho certeza disso. Porque senão eles não teriam essa visão positiva. De que o que estava do outro lado do Jordão, do que estava do outro lado, né, das muralhas de Jericó, que foi a cidade que eles chegaram para conquistar aquilo que Deus tinha. Imagina você passar pelo Rio Jordão, mais um grande milagre de Deus. Eles tinham passado pelo mar, agora eles passam pelo Jordão e agora eles vão experimentar a queda dos muros de Jericó. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, aqueles homens, eles não pararam. Aqueles homens, eles caminharam para aquilo que Deus tinha para eles. Nós sabemos exatamente qual é o grande projeto de Deus no estudo. Porque
Triste é aquele cristão que acha que isso aqui é que é tudo. Que acha que o que está vivendo aqui digamos assim, o mal que está passando agora é projeto para não alcançar aquilo que Deus deseja, que Deus tem para eles. Nós não podemos nos limitar a isso aqui, irmãos. E daqui um pouco eu vou terminar dizendo qual o grande projeto de Deus que você, eu tenho certeza que se lembra disso, sabe disso, mas que às vezes fica com o coração tão fechado, tão triste, que se esquece. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, está lá em Números 13:30, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a palavra de Deus em Números 13. Caleb faz o povo calar perante Moisés e olha a mentalidade de fé que Caleb tem. Certamente nós vamos subir e nós vamos prevalecer e nós vamos conquistar aquilo que é herança nossa. Porém, outros homens disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Será que eu e você, em alguma determinada situação, não estamos olhando e dizendo a mesma coisa? Será que agora eu vou dar conta? Esse problema, será que não é grande demais? Será que essa porta que fechou não é a porta que não é algo que vai me fazer parar, que vai me entristecer, porque eu não consigo passar por esse problema? Qual tem sido o seu relatório? Qual tem sido a sua visão? Em meio ao que você está enxergando, em meio ao que você está vendo, qual é o seu relatório perante isso? Será que você está tendo a fé que Caleb tinha para enfrentar os problemas que tem? Ou será que você está como aqueles homens que está enxergando o problema maior do que você? Segundo tópico, então, tenha uma visão positiva. Tenha uma visão clara daquilo que Deus tem para mim e para você. Olha o que a palavra diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho essa palavra muito forte, irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que a palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Será que o seu coração está turbado? Será que seu coração está entristecido? Será que seu coração está fechado, está amargurado, está ansioso, abatido, abalado? Creia no Senhor. Tenha esperança no Senhor. É isso que Ele mandou te falar essa noite, irmãos. É isso que Ele tem para você. É a palavra de Deus que eu estou lendo. É a palavra de Deus que eu estou dizendo. É a opinião de Deus acerca de mim e acerca de você. Não se turbe o vosso coração, creia no Senhor. Amém? Então, o primeiro tópico que eu falei é sobre crer. É sobre ter a certeza que Deus está cuidando de vós. O segundo tópico, eu quero que você grave isso na sua mente, que você acorde amanhã e diga, eu creio, o meu pensamento é positivo. Eu acredito que Deus vai mudar a situação.
Eu acredito que Deus vai mudar a minha história, vai mudar e que eu vou passar por isso. E o terceiro tópico para a gente ir encerrando é uma certeza absoluta e que eu e você não pode se esquecer em momento nenhum. Jesus Cristo vai cumprir o que ele prometeu. Amém? É verdade, Carlos Maia. É verdade. Jesus Cristo vai prometer o que cumpriu. Ele voltará. E esse é o grande projeto de Deus. Tem muita gente entristecida achando que acabou. Que agora é o meu fim, eu perdi o emprego, um ente querido meu faleceu, uma porta se fechou, o negócio que eu ia fazer não deu certo. Qual foi o último, Vânia? Foi João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1, texto muito forte. Então, irmãos, qual é o grande propósito de Deus em cima de toda a nossa vida? Em cima de tudo que nós estamos vivendo, em cima de tudo que nós estamos passando? Chama-se eternidade. Chama-se estar salvo, estar com Ele nas bodas. E qual que é o nosso grande projeto? Qual é o meu grande projeto e qual é o seu grande projeto? Eu tenho certeza que todos que estão aqui são baseados na palavra de Deus. Grande abraço, Ezequias. Saudade, meu irmão. Saudade. Qual é o grande projeto de Deus, então? Em meio a tudo que nós estamos vivendo, chama-se salvação. Os tempos estão curtos, irmãos. A situação está estreitando. Cada dia que passa, a situação vai piorar, porque, infelizmente, é bíblico. Mas nós precisamos estar preparados. Como eu disse lá no comecinho, que a nação brasileira não tem a cultura de passar por grandes problemas, nós precisamos aprender com a Bíblia dos grandes problemas que aconteceram. Nós que cremos no Senhor, nós precisamos estar pautados nas experiências que grandes homens viveram na Bíblia e saber que nós aprendemos com elas e que nós somos os multiplicadores dessa verdade. Nós somos os multiplicadores dessas histórias e que nós acabamos de ler. E sabe o que me entristece? E eu vou ler o texto e que nós vamos terminar, encerrar, tirando algumas lições deles, daqueles 2 homens a caminho de Emaús, daqueles discípulos de Jesus, daqueles homens que caminharam do lado de Jesus, que comeram com Jesus, que conversaram com Jesus. Por uma decepção deles, e que infelizmente muitos judeus acreditam até hoje nessa triste possibilidade de Cristo não ter sido o Messias, aqueles homens a caminho de Emaús estão com o coração fechado, estão com seus olhos fechados, porque eles criam em uma coisa, e eu vou ler o texto com você, e aconteceu outra, mas eles não se lembraram das promessas de Jesus. Amém. Eles não se lembraram das promessas de Jesus. Para você acompanhar, será o nosso último texto lido, está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 22, para quem está acompanhando ou quem está anotando. Lucas, capítulo 24, versículo 22. Eu vou ler o texto todo. Já estamos caminhando para o encerramento, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque parece, quando eu leio esse texto, parece que eu não acredito nisso. Quando eu leio esse texto daqueles homens a caminho de Emaús, parece
inacreditável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu, Albert, pastor Albert, estiver caminhando, se você estiver caminhando por uma rua, por uma avenida, e eu encostar do seu lado, você vai me reconhecer? Olha que pergunta, parece sem lógica. Parece sem lógica. Se você estiver caminhando, vamos supor que você está fazendo uma caminhada, e aí eu pego, e no meio dessa caminhada, eu chego perto de vocês. Vocês me reconheceriam? Só que eu digo, se tiver pessoas que não me conhecem, eu digo o seguinte, pessoas que me conhecem. Vamos dar outro exemplo. Se você estivesse caminhando e um amigo seu de alguns anos chegasse perto de você, você reconheceria ele? A não ser que você tenha um problema, né? Um acidente, uma perda de memória, se você estivesse são, com certeza você reconheceria. Mas olha o que esse texto nos diz. Lucas capítulo 24, versículo 22. Diz assim, eu já preguei sobre esse texto na igreja, e que eu extraí muito mais situações dele, mas eu quero basear naquilo que é a promessa de Deus para nós, nesse último tópico. A palavra de Deus diz assim, vou ler todo o texto do 22 ao 31. E eis que no mesmo dia iam caminhando dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha para vocês verem, os discípulos de Jesus estavam indo para uma aldeia, longe 60 estádios. Jesus chega perto deles. Olha o que esse versículo diz. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Jesus, além de se aproximar, conversa com eles. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Eles conversando com Jesus, falando sobre Jesus. Que foi homem profeta. Olha esse texto que me entristece. Olha o que eles disseram. Aqui, se você prestar atenção, eles estão dizendo no passado, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Olha outro texto triste. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Outro texto no passado. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Olha para vocês verem. Eles estão contando que as mulheres tiveram a experiência com o anjo, que o anjo disse para elas que ele vive, mas eles estavam indo para Emaús. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, o partiu e lhe o deu. Olha para vocês verem. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, parece que quando nós lemos isso, parece que é algo inacreditável. Parece que é impossível que algo assim acontecesse. Homens que criam em Cristo, que andaram com ele, estavam junto com ele, não o reconheceram. E a palavra de Deus diz que eles tinham a esperança de que ele remisse Israel. Ou seja, quando Jesus Cristo foi crucificado, a visão deles se fecharam para a promessa de Cristo. Quando Jesus Cristo foi levado ao sepulcro, a mentalidade deles foi de tristeza, foi de decepção, a ponto deles irem para um caminho que não era para ir. Porque Jesus Cristo queria que eles esperassem para que cumprisse o terceiro dia e tudo aquilo que Cristo prometeu que ia fazer. Será que nós não estamos vendo uma geração fazer isso? Com a promessa de Deus nas mãos, caminhando para um lugar que ele disse para não ir, porque eles estão indo para Emaús. Será que nós não estamos vendo a humanidade fazer a mesma coisa que aqueles dois homens fizeram? A ponto de ter os seus olhos fechados e Jesus conversando com eles e eles não percebendo que era o próprio Cristo que já havia ressuscitado. Imaginem quando aqueles homens, então, ao partir do pão, e aqui é algo espiritual, Jesus ele faz a mesma coisa que fez antes de ser crucificado. E ao partir do pão, quando eles olharam aquela situação, os olhos deles abriram. E o que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém. Que nós tenhamos os nossos olhos sempre abertos. Que nós possamos, irmãos, estar cientes da promessa do Senhor. Que nós não venhamos a perder a nossa esperança a ponto de não reconhecer o próprio Cristo. Porque quando eu me entristeço a ponto de achar que não tem mais jeito, quando eu me entristeço a ponto de me decepcionar, quando eu chego ao ponto de que minha ansiedade, a minha tristeza é maior do que a minha fé em Cristo, então nós estamos como aqueles dois homens a caminho de Emaús. Não estamos reconhecendo o nosso Cristo. E assim como eu me decepciono e acho que parece uma inverdade que aqueles homens não reconheceram Jesus, e nós sabemos que os olhos deles estavam fechados espiritualmente para aquela situação, infelizmente eu percebo muitos no nosso meio assim, com os olhos fechados, entristecidos, caminhando para um lugar que Cristo não gostaria que eles caminhassem. Porque eles estão olhando só a situação da hora, só o momento da hora. E nós que deveríamos ser exemplos, nós que deveríamos ser a base de uma sociedade entristecida, decepcionada, machucada, infelizmente muitos aí até chegando ao ponto de suicidar, depressivos, a ponto de ter que tomar remédios e mais remédios por depressão, por ansiedade, pelo que está enxergando. A Dani tem uma amiga que é psicóloga e ela diz que a quantidade de clientes aumentou muito por causa dessa situação. Pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão adquirindo ansiedade, pessoas que agora estão tendo que viver à base de remédio, dormir com remédio, acordar precisando de remédio, porque estão enxergando a situação da hora, a situação momentânea. Estão com os olhos fechados para o nosso Cristo, para o nosso Salvador, que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa é a palavra que eu tenho para você essa noite, meu irmão.
é a palavra que Deus tem para você essa noite. Porque tudo que eu li aqui não veio de mim. Tudo que eu li aqui é a Bíblia Sagrada sendo falada. Eu não trouxe nada de mim mesmo. Tudo que eu trouxe aqui essa noite foi baseado na palavra de Deus. Foi baseado nas Escrituras Sagradas. E eu preciso me alimentar dela diariamente. Porque eu preciso ajudar pessoas que não estão conseguindo enxergar uma esperança. Não estão conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Eu gostaria que você fosse o difusor, eu gostaria que você fosse aquele que vai levar as boas novas às pessoas que não estão tendo a mesma fé que nós estamos tendo. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir. Mas eu gostaria que você guardasse essa palavra na sua mente, no seu coração, para que quando você estiver com alguém, conversando com alguém que está perdendo a esperança, que está entrando em depressão, e eu tenho empatia por essas pessoas. Eu imagino o sofrimento que pessoas estão tendo agora, que não estão conseguindo levar o alimento para o seu lar. Eu me solidarizo com as pessoas que estão perdendo os seus empregos por causa da situação atual. Eu me entristeço com pessoas que estão perdendo entes queridos. Eu realmente oro por essas pessoas. Eu me entristeço por toda a situação que o nosso país está passando, que o mundo está passando, mas eu não posso perder a esperança em Cristo. Eu não posso perder a minha fé em Cristo. Eu preciso ser o que leva as boas novas, o que leva esperança para as pessoas. Assim como Deus espera que cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra leve também. Amém? Se você guardar esses 3 tópicos, você com certeza vai ajudar algumas pessoas. Então o primeiro é crer. É saber que Deus cuida mesmo na adversidade. O segundo tópico é tenha esperança, tenha um bom relatório naquilo que você está vendo. Saiba extrair a possibilidade da vitória, mesmo olhando e enxergando gigantes, mesmo olhando e enxergando desafios, mesmo olhando e enxergando adversidade. Mas no seu coração está dizendo o seguinte: vamos subir e vamos vencer. Nós podemos vencer. E o terceiro tópico: não esteja com seus olhos fechados para Cristo. Ele vai cumprir o que prometeu. Não vá para caminhos que Deus não gostaria que você fosse. Ore, busque a Deus. Vá sexta-feira na intercessão, quem puder, é claro. Observe todos os detalhes que nós estamos cuidando para que tenha um culto com o maior cuidado possível. Pessoas, o culto, o pastor já falou, é 100% facultativo. Tá? A igreja vai estar com as portas abertas, vamos estar com todo o controle máximo possível, caminhando conforme a legislação pede, conforme os nossos governantes estão pedindo, mas é 100% facultativo. Se você não puder ir, fique em paz, fica realmente na sua casa. Mas algo que você pode fazer em qualquer lugar do planeta que você estiver é dobrar os seus joelhos, é orar, é fazer uma chamada de vídeo com alguém que você gosta e falar uma palavra positiva para ela, é trazer esperança para ela, é mandar um texto bíblico para alguém, é telefonar para alguém, é aproveitar esse momento que nós estamos tendo nos nossos lares, mas ajudando pessoas, seja orando, seja telefonando, seja mandando uma mensagem. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu vou encerrar esse culto online, eu vou encerrar essa live orando com você, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família, pedindo a Deus que traga esperança para essa nação, para esse mundo que está tão triste, que está com tantas, passando por momentos tão complicados. Mas nós precisamos ter absoluta certeza que Deus ele tem o controle de todas as coisas e que Ele tem o desejo que eu e você aprenda
com esses textos que nós lemos. Amém? Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu gosto de estar na igreja, de conversar. Os irmãos me conhecem, né? Eu e a Dani, nós estamos aqui orando por vocês, intercedendo por vocês. E em breve nós possamos estar juntos com o máximo de cuidado possível, né? Nós sabemos realmente que nós servimos a um Deus, mas nós precisamos ter cautela e discernimento da situação, precauções e sabedoria em vista disso tudo que nós estamos vivendo. Amém? Mas não podemos perder a esperança em Cristo. E Ele vai cumprir o que prometeu. Eu tenho absoluta certeza disso. Amém? Vamos orar, que Deus abençoe cada um de vocês. O nosso pastor está retornando, né? Daqui uns dias ele estará retornando. E vamos estar juntos orando por todos vocês. Nós temos feito isso, né, diariamente. Nós, como pastores, temos conversado com o pastor Clivelante, com o pastor Washington, tem conversado com todos os pastores. A gente está em sincronia, todos falando uma palavra só com relação ao cuidado que devemos ter ao culto, com relação à igreja, aos membros da igreja, né? Orando por aqueles que estão enfermos, pelo nosso irmão Rubim, pelos pedidos de orações que eu tenho acompanhado, tenho orado, que tem lançado no grupo, e por cada um de vocês. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus e pedir que Ele nos dê, que a nossa fé aumente e que possamos ser realmente a base, os ajudadores do nosso país, eu digo como igreja, dessa nação. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra, porque tudo que eu li aqui essa noite, Pai, está baseado na Tua Sagrada Escritura. Tudo aquilo, Pai, que nós lemos aqui, eu extraí da Tua palavra. Eu extraí, Pai, desse livro sagrado, que é o livro que nos rege, é o livro que nos dá o direcionamento. As Tuas palavras, Pai, nos fortalece. A Tua palavra, Pai, aumenta a nossa fé. E eu te louvo por causa disso. Deus, agora em nome de Jesus eu intercedo, Pai, por todos os membros da nossa igreja, pelo nosso pastor, pela família sacerdotal. Eu intercedo, Pai, por aqueles que estão enfermos. Pai, eu intercedo por todos aqueles pedidos que estão sendo colocados nos grupos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre com providências, que o Senhor cure, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure a saúde do nosso irmão Rubinho, Pai, de outros membros que estão precisando também de oração. Todos os dias nós clamamos pela vida do Rubinho, nosso querido irmão Rubinho, que saudade dele, que saudade de brincar com ele. Pai, em nome de Jesus, visita o nosso irmão Rubinho, visita todos os membros, todos os pedidos de oração que têm sido colocados, né, nos grupos, Pai, que o Senhor os cure, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu intercedo por cada família, Pai, que está ouvindo essa palavra agora, por cada membro da igreja, em nome de Jesus, eu os entrego nas Tuas mãos agora. Pai, cubra-os com o Seu poderoso manto, Pai, com o Teu sangue carmesim. Os abençoe, os ajude. Pai, renova a esperança. Repreenda, Pai, a ansiedade, a depressão. Repreenda, Pai, a tristeza. Repreenda todo o problema. E que o Senhor possa, Pai, abrir portas, Pai, que só o Senhor pode abrir. Que o Senhor possa trazer a resposta daqueles que estão buscando, Pai do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Amém. Queridos, forte abraço. Que Deus os abençoe e os guarde. E domingo, provavelmente amanhã eu devo fazer mais um vídeo sobre domingo. O pastor Carlos Magno fez, o pastor Cumelande fez. O pastor Washington está sempre postando sobre isso. E nós estamos em sincronia, conversando, e para poder realmente fazer algo com cautela, com sabedoria, para que nós possamos gradativamente estar voltando, né, à normalidade. Irmãos, vou falar algo para vocês. A Dani depois chama minha atenção.
que ela diz que eu falo muito, mas é porque eu amo isso aqui. Eu amo estar com vocês, a minha vontade é de ficar conversando com vocês aqui horas e horas. Mas nós vamos terminar agora a live, amém? E que em breve nós possamos estar juntos. Deus os abençoe. A Dani está mandando um abraço, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.